Você já teve uma situação assim de desespero? Mas sabe aquele desespero mesmo que você olha e fala assim: não adianta. Se eu fizer tudo certinho, não adianta. A única coisa que me salva é eu tentar uma loucura, porque se essa loucura der certo, resolve minha vida. Só que a chance maior é de dar errado, mas eu não tenho opção, porque ou eu faço uma loucura, ou se eu fizer tudo certinho não adianta, não vai me salvar. Você já passou por esse tipo de situação? Eu espero que não, mas muita gente passa. Flávio Bolsonaro está nessa situação. Ninguém percebeu muito, mas essa tentativa semana passada de tirar o processo da primeira instância e levar para o foro privilegiado deixou ele às portas de estar com a ficha suja. Mas era a única opção que ele tinha. Eu vou explicar o tamanho da loucura que ele fez, você vai entender. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Eu tô aqui todos os dias fazendo vídeo para você. Pode voltar que vai ter informação, vai ter vídeo novo. Todos os dias tem live. Tem live às 10 da manhã, todos os dias, menos domingo. Tem lives todas as noites, às 19 horas. Hoje tem live, venha que você é convidado. E eu te peço para você se inscrever no canal, tá? Você dá um cliquezinho agora, se você puder. Você não tem ideia do quanto ajuda a gente a continuar produzindo, tá? Se eu posso contar com você, você vai se inscrever no canal? Pode ser? Se você ainda quiser contribuir, você pode se tornar membro do canal. A partir de R$ 7,99 por mês, o seu nome ainda aparece no final do vídeo como agradecimento. Fechado? Então olha só, deixa eu explicar a loucura que o Flávio Bolsonaro fez, que eu não sei se foi um risco calculado ou se ele não percebeu. Porque é o seguinte, existe uma coisa que se chama Lei da Ficha Suja. A lei da ficha suja foi assim: vamos evitar que estejam na política as pessoas com condenações na justiça. Ela é uma lei meio estranha, porque assim, pela lei brasileira só é considerado culpado quem teve o trânsito em julgado. Então, pela lei brasileira, por exemplo, o Lula é inocente, porque ele só vai ser considerado culpado depois do trânsito em julgado. Então, por exemplo, o Lula foi condenado no caso do Triplex pelo Sérgio Moro em Curitiba, pelo TRF4 em Porto Alegre, a segunda instância, pelo STJ lá em Brasília. Em 3 instâncias ele já foi condenado, mas não foi condenado pelo STF, então ele ainda não é culpado, ele é inocente. Mas a lei da ficha suja não é isso, ela considera que a sua ficha já está suja a partir da segunda instância. Então basta ter uma condenação na primeira e na segunda instância que você já está com a ficha suja, você já não pode ser candidato a nada, até você pagar essa pendência aí. Flávio Bolsonaro, veja só, ele estava sendo julgado na primeira instância pelo juiz Flávio Itabaiana. Por que ele estava na primeira instância? Os deputados estaduais não têm foro privilegiado. No Rio de Janeiro tem. Tem uma lei estadual que determina que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio é o foro privilegiado do Rio de Janeiro. Tá? Então, em vez de você ser julgado na primeira instância, você é julgado na segunda. Mas Flávio Bolsonaro deixou de ser deputado estadual. Então, ele perdeu esse privilégio. Em vez de ser julgado no órgão especial, como qualquer cidadão, ele estava sendo julgado na primeira instância. Ele conseguiu, ninguém sabe por quê, tirar da primeira instância e levar para o órgão especial, o que é um completo absurdo. Pense bem, se você um dia já teve foro privilegiado, mas não tem mais, e você ainda vai ser julgado lá no foro, não faz sentido. Nenhum político teria sido julgado pelo Sérgio Moro em Curitiba. O Lula um dia já teve foro especial. Ele já foi presidente da República, e daí que ele já foi presidente da República, ele não é mais, ele foi julgado na primeira instância. No caso do Flávio, não. Deram essa decisão absurda, e essa decisão absurda vai ser revertida porque não tem a menor lógica. Ah, um dia você teve foro privilegiado, então você vai ser julgado lá. Não faz sentido. Só que quando ele conseguiu essa manobra, ele se colocou na beira do precipício, porque agora ele já está na segunda instância. Se ele for condenado, ele já está com a ficha suja. Com o Flávio Itabaiana, se ele fosse condenado, ele poderia recorrer, e aí se ele tivesse outra condenação na segunda instância, aí ele estaria com a ficha suja. Então, assim, em termos de tempo, ele se colocou mais próximo do precipício. Porque mesmo que ele fosse condenado na primeira instância, ele poderia recorrer para a segunda.
Com o foro especial, ele saiu da mão do Flávio Itabaiana e já se colocou na segunda. Então, se ele for condenado, ele já está na beira do precipício. Se ele for condenado, ele já está com a ficha suja, já está fora da política. Então, por que ele fez isso? Desespero. Por isso que eu falei, tem situação que se você fizer tudo certo, não adianta. Você precisa fazer uma loucura. Com o Flávio Itabaiana, ele está vendo que ele já está condenado. Porque tudo que pôde ser feito contra ele foi feito. E não por perseguição. É porque ele não conseguiu evitar. Ele tentou várias vezes parar essa investigação. Mas foi para dar busca e apreensão? O cara deu. Foi para dar quebra de sigilo? O cara deu. É para arrombar a Copenhague, vamos ver o que tem lá dentro? O cara autorizou. Tudo que foi feito até agora, o cara assinou embaixo sem dó. Ele não deu nada em favor do Flávio. Então ele sabe que se ele for julgado por esse Itabaiana, ele já estava condenado. Até, vocês lembram aquela história do pacote anticrime do Sérgio Moro? Que ele levou aquela lei que nem era dele, era do Alexandre de Moraes, um rascunho, botou um monte de coisa nada a ver, botou a redução da maioridade penal, botou o excludente de ilicitude, tudo foi retirado. Tudo que Sérgio Moro pôs foi retirado e colocaram lá o juiz de garantias, que é assim, um juiz acompanha o processo. Tudo que a polícia quer fazer, precisa de autorização judicial, vai ter um juiz que autoriza. Só que o juiz que julga tem que ser outro. Não pode ser o mesmo juiz. Tem que julgar um juiz que não acompanhou o processo, para ele chegar isento, sem chegar já com uma ideia formada. Dizem até que o Bolsonaro ia vetar esse item da lei porque o Sérgio Moro pediu, e o Sérgio Moro se comprometeu com os senadores. Falou, olha, passou isso aí na Câmara, não precisa vetar porque eu já conversei com o Bolsonaro, ele vai vetar. Então, ao invés de vocês devolverem para a Câmara, aprova assim mesmo, porque ele veta é mais rápido, senão não aprova nunca. O Senado aprovou, chegou lá, cadê que o Bolsonaro vetou? Ele aprovou com o juiz de garantias. Dizem até que ele fez isso, sabe por quê? Porque pelo menos se tivesse o juiz de garantias, ele já saberia que quem ia julgar o filho dele, o Flávio Bolsonaro, não ia ser o Flávio Itabaiana. Porque do jeito que é hoje, se o mesmo cara que está autorizando tudo, que está descendo a caneta, que está ferrando o Flávio, fosse o mesmo que ia julgar, ele ia estar condenado. Ele fez isso, ele aprovou o juiz de garantias, mas o STF ainda não implementou, ainda não está valendo, ainda não tem o juiz de garantia na prática. Então o Flávio disse, já que não deu para eu sair da mão desse cara pelo juiz de garantias, eu vou tentar sair mudando de foro. Vou dizer que não é ele que tem que me julgar. Ele conseguiu, mas ele se colocou perigosamente agora na beira do precipício. Pior de tudo, as decisões do Flávio foram todas mantidas. A quebra do sigilo, as buscas e apreensões, tudo está mantido. E tem que ser mantido, porque assim, o juiz não cometeu nenhum erro. O que houve foi uma questão sobre o foro. Não saiu o processo da mão dele porque ele errou. Saiu só por uma questão de foro. Então não tem nada de legal no trabalho dele. Não tem por que jogar o trabalho dele fora. Continua valendo e ele está à beira agora de ter a ficha suja, porque ele já está na instância superior. Se ele for condenado ali, a ficha dele está automaticamente suja. Mas eu vou dizer para você que nem isso vai acontecer, porque isso vai voltar para a mão do Itabaiana. No fundo, o que ele fez? A única coisa que ele podia fazer. Ele ficou se debatendo, fazendo espuma, não adiantou nada, mas era a única coisa que ele podia fazer. Gente, ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. Depois de tudo que esse juiz Flávio Itabaiana apurou, do que está exposto, da denúncia, a única coisa que ele tinha que fazer era isso. Eu vou tentar tirar da mão dele, eu vou tentar, mas na prática ele não consegue fazer nada, porque está tudo muito claro. Tá tudo muito claro, e eu vi até no 247, na TV 247, eu concordo com eles. A gente tem que parar de usar esse termo rachadinha. Porque rachadinha é um nome bonitinho, não parece que é corrupção, né? Não parece que Jair Bolsonaro entrou na política com essa prática corrupta, botou todos os filhos na política, todos enriqueceram com essa corrupção, e parece que não é corrupção. Vem gente aqui nos vídeos todos os dias dizer que esse governo é 1 ano e meio sem corrupção. Gente, tem corrupção na família dele. Como é que não tem corrupção? A família toda é corrupta. É porque esse nome rachadinha não leva as pessoas a entender que estamos falando de corrupção. Corrupção pesada. É dinheiro público indo para o bolso deles. É como superfaturar uma obra. É a mesma coisa. Eles estão pondo dinheiro público no bolso. E mais do que isso, junto com milícias, contratando gente da milícia,
construindo prédio como o Flávio fazia em área de milícias. Então, o nome disso não é rachadinho, o nome disso é corrupção. E o ato de desespero do Flávio Bolsonaro foi se colocar na beira do precipício, porque ele levou o caso para uma instância que dali ele já está com a ficha suja. Mas ele fez isso por causa de desespero, é a única coisa que ele podia fazer. Eu vou tentar uma loucura para ver se eu saio da mão desse juiz. Já que não saiu pelo juiz de garantias, vamos ver se sai por aqui. Mas vai voltar. Vai voltar e ele tá ferrado, ele sabe. Tá certo? Então é isso, no final agora eu vou deixar o nome das pessoas que são membros do canal, porque é uma forma de agradecimento a elas. Fechado? Um grande abraço para vocês e eu já fui.